caminhar para isso. Meus caros, mais adiante iremos abrir a linha telefónica para escutarmos as vossas contribuições. Ora, por essas alturas, temos o ano letivo 2025 já em curso. O ano letivo está aí e com ele os velhos problemas. Superlotação de turmas, problemas ligados a carteiras, problemas de salas, portanto, de turmas que funcionam ao relento, aí debaixo das árvores, problemas esses que não são novos. São por nós conhecidos e devem imediatamente ser corrigidos. Precisamos de avançar para isso. Mas também temos um problema que insiste em perseguir-nos, mesmo com recomendações ao mais alto nível. A nível das escolas, continuamos a assistir o que parece anarquia, o que parece desobediência. O que é isto? Cobrança de valores monetários. O ensino da primeira à nona classe observa o princípio de gratuitidade. Não se paga nada. É mahala. Isto que estou a dizer, meus caros, é no âmbito teórico. Na prática, assiste-se coisa diferente. Vocês sabem disso, isso não é segredo para ninguém. Na prática, os pais encarregados de educação enfrentam cobranças. São solicitados pagamentos sob pretexto de dinheiro de guarda. São solicitados blocos. São solicitados uma série de coisas. Atenção, eu corrijo, disse solicitados. São obrigados. São obrigados. A ministra, eu quero recuperar as palavras da ministra da Educação e Cultura, porque ontem era feriado, algumas pessoas não estiveram atentas ao balanço geral, estavam aí nas praias, estavam aí em muitos sítios. A ministra foi clara. A ministra Samaria dos Anjos Tovela foi bastante categórica com relação a esse aspecto. Pagar ou não? Esse dinheiro de guarda, esse dinheiro de não sei o quê, essa coisa de blocos, a ministra da Educação falou para todos percebermos, sobretudo os gestores escolares. A mensagem, não há outra, meus caros. Sabe, há momentos que nós temos que nos conformar com o que os chefes nos dizem. Você até pode não concordar. Você pode dizer que, mas ela não sabe nada, ela está a fazer a parte política. Mas é ministra. É ministra. Você pode não gostar, entender que não, o dinheiro, o bolo orçamental do Ministério da Educação para a sua escola é ínfimo, não cobra as despesas. Papá, é ministra. Disse, querendo. O pai, o encarregado de educação, vai contribuir, querendo. Atenção a isto. Quer dizer, vamos lá, eu não sei como se diz isto em outras línguas, mas vamos lá, Xangala, Jula, querendo. São palavras da ministra. Mas quando vamos a determinadas escolas, hoje mesmo, vamos encontrar cenários em que os pais encarregados de educação estão a ser obrigados a pagar determinados valores. A escola, sim, é da comunidade. É importante que tenha água, é importante que tenha luz, é importante que tenha o estabelecimento de ensino, papel higiênico, uma série de coisas. Mas isso aí, o pai, o encarregado de educação, querendo, pode apoiar. Não tem que ser obrigado. Eu sei, vocês estavam no feriado. Vamos recuperar as palavras da ministra Samaria dos Anjos Tovela. Vamos acompanhar. O setor da educação não deve se cobrar da primeira à nona classe. Não deve se cobrar matrículas. E querendo, os pais podem contribuir para a educação. Isso, eu também faço isso. Há uma escola onde eu estudei, quando eu estava, tive fora um tempinho, mas sempre quando eu estava cá no início do ano, eu ia comprar materiais e ia oferecer. Então eu acho que querendo, os pais podem contribuir, evidentemente, porque são nossas crianças, as escolas onde nós estudamos, se pudermos dar um lápis, uma caneta, melhor ainda, mas não se deve cobrar. Não se deve cobrar. Não se deve cobrar. Querendo, pode contribuir. Querendo.
isto que disse a ministra, você estudou lá na escola primária das Motas, lá na escola primária Tunduro e tal, e você, a essa altura, ocupa uma posição, você tem alguma capacidade, né? Você pode ir para lá, ou então não tem muita coisa, mas pode ir àquela escola e oferecer canetas, umas 10 canetas para as crianças lá, fará toda a diferença. Agora, o exercício de andarmos aí a apertar os pais encarregados de educação, tirar aqui, se não tira aqui, o nome, o teu filho. Ei, a ministra disse, não se deve. Não se deve. Não, mas olha que ela está a falar. Sim, mas ela é ministra. É para eu fazer o quê? Vai desobedecer a ministra? Caro gestor escolar, qual é a ideia agora? Qual é a ideia? Porque se você insistir com as cobranças, estará a desobedecer a ministra. Não sou eu. Estará a desobedecer a ministra. Ela diz que não se deve cobrar. Não se deve. Vamos repetir isto. Não se deve. Você pode até argumentar, é porque aqui depois não me dá o dinheiro, depois não chega o orçamento. Ei, o pai encarregado de educação nesse assunto aí, ele não entra. Não é assunto isso para o pai encarregado de educação. Fale isso lá com o diretor distrital, fale isso lá. A ministra disse, não se... Primeira a 9ª classe. Atenção, escolas públicas. Primeira a 9ª classe. Porque depois também, o exercício mentiroso que se faz, deixa-me dizer isto, o exercício mentiroso que se faz quando se diz que é dinheiro de guarda, nós, a sociedade, acabamos por pensar que os guardas recebem 50 mil meticais. Que os guardas não recebem 50 mil. Porque fazemos contas. Estão a cobrar 500 por pessoa. Eu tenho 5 crianças matriculadas nessa escola aqui. Esse dinheiro todo aqui. E depois toda a turma, quanto é que é? E depois toda a escola, quanto é que é? E esses guardas? Quanto eles não ganham nada disso. Mas para acompanhar, ora, por essas alturas, ainda mesmo para dar mais uma pincelada a esse assunto da educação, parece-nos também a via da televisão é muito rápida. Mas eu queria sugerir o seguinte, a ministra Samaria Tovela, um exercício prático, um exercício mais direto. Porque é o seguinte, ministra, a sua comunicação foi simples, foi objetiva. O povo entendeu. Mas eu queria propor uma coisa, senhora ministra. Queria propor uma coisa, porque, tal como estava a dizer, aqui a essa altura, algum gestor escolar que pode pensar que o que a ministra fez é apenas uma comunicação no âmbito político, que está a fazer política. Ministra, como é que se resolvem situações como esta? Como é que se resolvem essas... Porque as cobranças continuam. Eu ainda hoje recebi muitas mensagens de pais encarregados de educação a dizerem que as cobranças continuam e que são obrigatórias. Ministra, coloque uma circular que orienta de forma direta, clara e objetiva a todas as escolas a interromperem as cobranças que estão acontecendo. Uma circular com o seu punho, assina ali, não é? Vem ministra da Educação e Cultura, com aquela sua assinatura ali clássica, Samaria, Tovela, circular, parou, para parar, porque falou, mas alguns são capazes de dizer que era a política que estava a fazer, política. A minha sugestão para sairmos disto de uma vez por todas, porque a cada início do ano letivo falamos do mesmo problema.
A circular resolve isto. Um documento distribuído às escolas, colocado ali nas escolas, na vitrina da escola. Os encarregados conseguem ler, a direção da escola também lê, e todos nós sabemos que há uma circular que proíbe. Porque as contribuições, quando são voluntárias, têm um sentido muito mais vigoroso. Os pais ali na comunidade, porque depois também tem um outro exercício que se faz aí, senhora ministra. Senhora ministra, se calhar não saiba, eu quero dizer o seguinte, senhora ministra. Como é que às vezes funciona isto? Como é que funciona isto? E é isto, eu falo disto para não termos problemas no futuro. Como é que funciona? Há vezes que dizem que a escola não cobra, que as cobranças, que o pagamento surge no âmbito dos consensos entre os pais e encarregados de educação, no âmbito daqueles conselhos de pais que estão lá nas escolas. O que é que acontece às vezes, segundo os pais encarregados de educação? Eles dizem-me que há ali uma espécie de um exercício de comoção, para não dizer coação, não é? No sentido de dizerem que não, esse assunto foi o presidente do conselho de escola que decidiu com alguns encarregados. Então depois aparece um grupo de encarregados ali dizer que nós é que decidimos, não é a escola que decidiu. Esta fórmula acaba pintando o Ministério da Educação, porque todo esse exercício ocorre dentro do recinto escolar. Então é bom que o Ministério da Educação seja muito objetivo, que seja taxativo com relação a isto. Uma circular que diz, podem, querendo, assim como falou, e a ministra não precisa descrever muito, pode só simplesmente tirar essas palavras, deixá-las no papel, tá, assinatura, carimbo ali e distribui-se. Eu mesmo posso ajudar na distribuição dessa circular. Para todos estarmos informados, vamos ter contribuições genuínas, porque as escolas, os pais encarregados de educação, muitos têm a consciência de que aquelas escolas pertencem à comunidade. Alguns nem sequer têm os filhos matriculados naquela escola, mas contribuem em algum valor até para a compra de alimentos para as crianças que ali estudam. Contribuem, sim. É a consciência que eles têm. Quando uma coisa é feita de forma voluntária, dá mais sabor. Quando é obrigatório, a pessoa murmura. Então vamos à gratuidade, está aí, já se disse, e vamos a ações de caráter meramente voluntário. Vai ficar bonito. Iremos, se calhar, admirar ao ver escolas reabilitadas, pintadas, escolas bonitas, porque os pais encarregados de educação tomaram eles mesmos a iniciativa. Porque essa coisa de dizermos, eu já agora estou a dar muitas tarefas, não é? Eu ando a dar muitos TPCs. Dei TPC, coitada da ministra das Finanças. Muito antes de assumir a pasta, eu já dava o TPC do 13º. Muito obrigado por ter feito o TPC, ministra. Muito obrigado. Mas então, quero dar um TPC aqui à nossa ministra, antes de irmos ao intervalo. É o seguinte, há um TPC muito fácil de resolver, senhora ministra. Hoje, terça-feira, em princípio, há uma sessão do Conselho de Ministros. Qual é a minha ideia? Qual é o TPC, ministra? Uma das grandes situações das escolas, o que acaba abrindo espaço para essas cobranças é o dinheiro de guarda. O dinheiro de guarda. Se esses estabelecimentos de ensino são estabelecimentos públicos, estabelecimentos que pertencem ao Estado, a ministra pode falar com o ministro da Educação, o ministro do Interior, pode falar lá na sessão do Conselho, no sentido de também as escolas passarem a ter proteção da polícia. Temos polícias aqui. Há muitos polícias. Qual é o problema de termos polícia lá? Um agente da polícia na escola? Qual é o problema? De termos agentes da...
Aliás, temos polícias nos ministérios. Por que não os podemos ter nas escolas? Alguém consegue explicar isso? É difícil explicar. Vamos colocá-los. Já vimos polícias na época de licenciamento eleitoral. Ficaram lá 45 dias a guarnecerem aqueles materiais. Por que não podem ficar durante todo o ano a guarnecerem as escolas? É possível. Porque a educação é a chave para o desenvolvimento. Não estou a promover o desemprego dos guardas, mas vamos dar segurança, alguma segurança às nossas escolas e tiramos essa pressão que os pais encarregados de educação têm e vão usar aquele dinheiro para comprar material escolar para as crianças. Vamos ao intervalo, meus caros. Voltamos daqui a pouco com mais notas informativas. Mantenha-se desse lado. Até já.